Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês nesse acampamento Jovem em Cristo. Eu sou Alexandre, sou lá da comunidade Cenáculo, uma comunidade de zona rural lá de Bueno Brandão. Já estou caminhando nessa comunidade há um tempinho, para a glória de Deus. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ou talvez não são muito acostumados a vir aqui na casa, talvez a gente note uma certa empolgação no povo aqui, né? Uma alegria de estar aqui, um desejo que chegue logo quanto nós nos preparávamos. E esse desejo, essa empolgação, essa alegria de estar aqui, é porque para aqueles que caminham na comunidade javenice, na Igreja Católica, nesse carisma javenice, essa casa, esse lugar para nós sempre, desde o início, foi muito especial. Muitos jovens, muitos corações foram transformados aqui nesse lugar. Muitos jovens, muitos corações que já caminhavam na igreja, caminhavam na comunidade, foram renovados aqui nesse lugar. Portanto, quando aqui nós nos reunimos, acontece essa empolgação, essa alegria, esse desejo que chegue logo o dia, porque a gente vem para cá com esse desejo, com esse anseio, nessa expectativa que Deus vai realizar algo novo no nosso coração. Então, para você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Começamos esse acampamento com esse desejo no nosso coração de que algo novo aconteça no nosso coração. Para você que já vem há um certo tempo, já há um longo tempo de caminhada, seja muito bem-vindo à casa de oração. Começamos esse acampamento no desejo de que algo novo aconteça nas nossas vidas. Amém? Nosso acampamento Jovem em Cristo, com grande alegria, e Nesse acampamento, nós vamos refletir esse tema aqui. Vem e segue-me. Vamos falar bem alto? Vem e segue. Essa é a proposta desse acampamento, refletirmos sobre o chamado de Deus, o chamado de Jesus Cristo para a nossa vida, de o segui-lo. E nós chegamos aqui, todos nós, independente da primeira vez ou de 10, 20, 15 anos, todos nós chegamos aqui nesse desejo de seguir Jesus Cristo. Talvez esse desejo nós nem o percebamos no nosso coração, mas o que nos arrastou até aqui, com certeza é esse desejo que há em nós de seguirmos Jesus Cristo, de encontrarmos uma razão para a nossa vida, uma razão para a nossa caminhada. Cada um no tempo em que está. Uns nos seus 16 anos, outro nos 20, outro nos 25, nos 30, nos 40 ou nos 50, mas todos nós chegamos aqui nesse anseio de seguir Jesus Cristo, de colocar a nossa vida em direção ao Senhor. Mas antes mesmo de nós nos decidirmos pelo Senhor, nos decidirmos por Jesus Cristo, antes até de nós pensarmos nessa possibilidade de viver uma vida cristã, de viver uma vida de fé, Jesus já tinha nos escolhido e nos chamado. Jesus ele já tinha nos escolhido e nos chamado. E esse é o tema que eu quero refletir com vocês nesse primeiro momento. Chamados para estar com o Mestre. Chamados para estar com o Mestre. E diante desse tema, então, seguindo o costume do Leandrinho, eu dei um título para a minha pregação. E o título que eu dei para a minha pregação, com esse tema de chamados a estar com o Mestre, eu dei o título para ela de E lá vamos nós. Cutuca esse um que está do seu lado e fala para ele, mas fala com empolgação, e lá vamos nós. Então lá vamos. Convido você a pegar a sua Sagrada Escritura e abrir lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13. Amém?
Teve um misericórdia ali, vamos esperar mais um pouquinho. Amém? Agora eu não escutei nenhum. Vamos lá. Marcos 3,13. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele mesmo quis, e foram até ele. Então, constituiu 12 para estarem com ele e para enviá-los a anunciar. Jesus subiu a montanha, começa o texto de São Marcos que nós lemos. A montanha, para nós, e na Sagrada Escritura, ela é um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus. Evangelista São Lucas, um texto paralelo a esse texto, ele vai narrar o mesmo episódio de uma forma diferente. Ele vai dizer: e Jesus passou a noite em oração, e depois desceu da montanha e escolheu os 12. São Lucas, ele diz isso, dizendo que houve uma noite inteira de oração da parte de Jesus Cristo com Deus Pai e com o Espírito Santo. Ou seja, houve uma conferência de uma noite inteira. Uma reunião de toda a Trindade, a noite inteira se relacionando, e da única forma que a Trindade se relaciona é no amor. Portanto, essa escolha, esse chamado de Jesus Cristo, não foi um sorteio, não foi por eliminação, não foi no 2 ou 1, não foi no pedra, tesoura, papel, não foi um desejo de Deus. Esse chamado de Jesus Cristo, esse chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida, de o segui-los, é um ato do desejo de Deus. Do desejo de Deus. É da vontade de Deus te trazer para mais perto dele. É da vontade de Deus, e houve uma conferência, uma reunião, uma noite inteira de oração, de relacionamento íntimo, para que Jesus Cristo apontasse o dedo para mim e para você e nos dissesse: vem, segue, vem estar mais perto de mim. E esse é o desejo de Jesus para nós. Esse é o desejo de Jesus para nós. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores. Nós não estamos aqui porque nós sabemos fazer coisas melhores do que outros. Ou nós não estamos aqui só porque nós somos um rostinho bonito. Nós somos também. Mas nós estamos aqui porque Jesus Cristo quer. Jesus Cristo quer. Você veio aqui dentro de todas aquelas dificuldades que o Samuel já rezava conosco, que puderam ter acontecido conosco essa semana, tentando nos impedir de vir aqui, mas nós estamos aqui, porque antes da nossa decisão, antes do nosso ato de vir, Jesus Cristo nos desejou, Deus nos deseja aqui. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo nos quer e Ele nos pagou caro por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui. Mas muito caro, um preço de cruz. E quem paga um preço desse tamanho, quem paga um preço alto desse tanto, é porque Ele quer muito. Ele quer muito, mas deseja muito. Deseja demais. Portanto, ao falarmos desse desejo de Jesus Cristo, por mim e por você, esse desejo do Mestre Jesus, de nós estarmos perto dele, é um desejo incomensurável, é incontável. Ele te preferiu mais do que todos os outros reinos da terra. Não é isso que nos diz Isaías 43? Por ti eu venho da Etiópia, Sabá, entrego todos os reinos em tua troca. Portanto, Jesus Cristo, ao olhar para mim e para você, ele viu algo precioso. Nós somos tão preciosos aos olhos de Jesus Cristo, que Ele pagou por nós um alto preço para nós estarmos aqui. Esse é o tamanho do desejo de Jesus Cristo pela sua vida e pela sua presença junto dEle. E essa verdade é a segurança que nós precisamos, é a força que nós necessitamos.
Essa verdade, ela deve romper nos nossos corações todas as nossas resistências que possam existir de nos entregar a Cristo. Ele nos deseja. Ele me deseja, Ele te deseja. E se nós acolhermos essa verdade fundamental, nós teremos então a coluna principal para nós tomarmos a decisão de seguir, para nós perseverarmos até o fim nesse segmento, que é a plenitude da nossa vida, da nossa união perfeita com Jesus Cristo. Essa é a coluna principal da nossa caminhada de discípulo de Jesus Cristo. Essa é a coluna principal desse chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, de o segui-lo e o segui-lo até o término da nossa jornada. É a certeza dessa verdade que Jesus Cristo me deseja, Deus me quer e me quer junto dele. Deus me quer unido perfeitamente a Ele. Deus deseja você unido perfeitamente a Ele. A Sagrada Escritura, quando vai falar dessa união da alma com Deus, de nós com Deus, ela usa a figura do casamento, que descreve muito bem essa união. Mas antes do casamento tem que fase? O namoro. Antes do casamento a gente tem um namoro. E para nós hoje, para você jovem, qual que é a dificuldade para a gente começar um namoro? Tem muitas, né? Mas a principal é encontrar um namorado, uma namorada. Que também queira te namorar. Esse é o principal desafio. Existe duas peças fundamentais no namoro. Um namorado e uma namorada. Se tem um namorado, mas a namorada não sabe que está namorando o namorado, aí não dá certo. Então, a principal dificuldade para se começar um namoro é encontrar uma namorada. E para a menina, encontrar um namorado. E para encontrar esse namorado ou essa namorada, dá um certo trabalho. Eu, para a honra e glória de Deus Pai, eu já sou casado, eu já passei dessa fase. Mas quando eu era solteiro, eu não encontrei a Mara andando por aí com uma plaquinha, uma camiseta, escrito, eu quero namorar o Xande. Seria mais fácil. Mas qual que é a dificuldade, então, da gente encontrar uma namorada e para as meninas um namorado que tope namorar com a gente? Saber se ele topa ou não. E daí é onde que a vida para os mais tímidos lasca, né? Aí se lasca. Mas porque a gente fica meio com medo de convidar, de pedir a outro em namoro e ser rejeitado. Esse é o nosso medo, o rejeito, ser rejeitado. Porque se tivesse alguém por aí quando era solteiro com a plaquinha, eu quero namorar o Xande, casar com ele, ficar com ele o resto da vida, não ia ter dificuldade. Não ia ter essa dificuldade. A dificuldade é descobrir se aquele que eu quero, que aquela que eu quero namorar, ou aquele que eu quero namorar, também quer namorar comigo. Mas, e muitas vezes nós podemos transferir essa visão, essa dificuldade para começar um relacionamento para Deus, para o nosso relacionamento com Deus. E permitir que essa cegueira, essa falta de visão do que de fato é estar com Deus, me afaste, tire de mim essa riqueza que é viver junto de Cristo. Ah, porque os meus defeitos. Ah, porque eu não sei fazer tal coisa, eu não sei pregar como Leandro, eu não sei tocar violão tão bem como o Heitor, eu não canto como a Madeleine, o que eu vou fazer com Jesus Cristo? E muitas das outras dificuldades que nós encontramos na nossa caminhada nessa necessidade de desejar estar com Jesus Cristo e tomar a decisão de segui-lo. Mas nós não precisamos mais lançar sinais para Jesus Cristo. Nós não precisamos mandar mensaginha de bom dia no WhatsApp de Jesus Cristo para ver se ele responde e ver se ele está interessado. Nós não precisamos ficar olhando para Jesus Cristo, ver se ele faz como as meninas, joga o cabelo do lado, assim como sinal de que ele está interessado, mostrar que ela é bonita.
Nós não precisamos, porque tudo aquilo que Ele precisava mostrar, que Ele precisava se declarar para nós, Ele já fez. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, por mim e por você, já é um amor escancaradamente demonstrado, provado. Jesus Cristo, Ele te ama e Ele provou um amor apaixonado. Jesus Cristo, Ele é um louco apaixonado por você, uma loucura de cruz. Uma loucura de cruz. Não precisa mais escancarar o amor dele por nós, mais do que isso, Ele deu tudo. Deu a vida. Porque você é precioso para Jesus Cristo, e é precioso na presença dEle, junto com Ele. Junto com Ele. Para além das nossas qualidades, para além dos nossos defeitos, está o amor de Deus por você. Para além de todas essas durezas da nossa vida, para além da dureza dos nossos ministérios, do nosso cansaço, está o amor de Deus por você. Que deseja que nós estejamos com Ele, que deseja que você esteja com Ele. O texto que nós lemos, então, constituiu 12 para quê? Para estarem com Ele. Constituiu 12 para estarem com Ele. Aquele que está com Jesus. Isso que define o discípulo de Cristo. O jovem Cristo é mais do que uma frase numa camiseta. O jovem Cristo é mais do que um encontro marcado 2 vezes por ano aqui na casa. O jovem Cristo é aquele que está com Jesus Cristo em relacionamento, que está próximo de Jesus Cristo, uma proximidade que nos permite conhecê-lo e nos dar a conhecer a nós mesmos. E conhecer não por um estudo, não por uma teoria, mas conhecer por um relacionamento, pelo estar com Ele, o estar com Jesus. Isso é o que define o discípulo de Cristo. O Evangelho de São Mateus, capítulo 7, tem um texto interessante, onde Jesus vai nos dizer assim, lá no versículo 21, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E daí, aqueles que estão à volta, Jesus Cristo vai narrar dizendo que vão chegar um dia lá no céu e vão dizer para mim, Senhor, mas nós pregamos em Teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitos milagres. E qual que é a resposta de Jesus para esses? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Soa duro essa palavra. Soa dura essa palavra, mas escancara para nós que o desejo de Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo, mais do que qualquer boas obras, qualquer boas coisas que nós possamos fazer ou ser ou estar, Ele quer que nós estejamos perto dEle, Ele quer que nós o conheçamos. Isso define o discípulo de Jesus Cristo. E aí sim, esse que chegar lá um dia e dizer assim, Jesus Cristo, eu te conheci, te conheço e desejo te conhecer por toda a eternidade. Para esse, Jesus Cristo vai dizer, então vem e entra. Então vem e entra. Esse eu conheço, esse é meu amigo. E porque foi exatamente isso que ele disse àqueles que caminharam com ele na sua missão aqui na terra. Foi isso que ele garantiu a esses primeiros 12 que caminharam com ele nessa jornada aqui na terra. Ali no finzinho da sua caminhada, no Evangelho de São João, ele vai dizer, eu não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Porque vos dei a conhecer tudo. Eu não chamo servo, mas chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo. Jesus Cristo dá a conhecer tudo, Ele se dá a conhecer, se dá para nós o vermos, se dá para nós o ouvirmos, se dá para nós o sentirmos, exatamente para Ele poder nos chamar de amigos e nós em resposta também poder dizer, meu amigo. Tem uma musiquinha que as tias da Samuel cantam para a criançada, que as criançadas abrem a mão assim e dizem, Jesus, meu amigão, não tem? Tem alguém da Samuel aqui? Jesus, meu amigão. Eu não passei pela fase da Samuel, infelizmente. Eu conheci Jesus, já não dava para ir na Samuel mais. Mas essa música é bonita.
Jesus, meu amigão. E quem dera se nós aprendêssemos essa verdade desde criancinha. Porque é isso que Jesus Cristo quer para nós, que nós sejamos seu amigão. Seu amigão. Jesus, ele chama para nós o segui-lo e para nós o conhecermos. E conhecer de que forma? Que jeito então que nós podemos conhecer Jesus? Que jeito que foi a dinâmica de Jesus conhecendo os discípulos e os discípulos conhecendo Jesus? Eles conheceram Jesus convivendo com Ele, caminhando a vida com Jesus Cristo. Nós podemos conhecer Jesus Cristo caminhando a nossa vida com Ele. Se nós dermos uma folhada pelos evangelhos, todos eles, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver que a todo tempo, para fazer a conexão de um episódio para o outro, todos os evangelistas usam, e Jesus estava indo, Jesus estava caminhando, ele saiu dali e foi para, ele partiu e foi para, ou seja, Jesus sempre estava em movimento, sempre indo. E quem que estava com ele? Os discípulos, os 12. Nessa andança toda, de Jesus saindo daqui, indo para lá, subindo, caminhando, indo, voltando, fugindo, estava com ele os discípulos, nessa andança toda. É uma andança da vida dos discípulos. Como então que nós conhecemos Jesus, participando, convivendo com Ele a nossa vida? A nossa vida, estando com o Senhor na nossa caminhada, permitindo Jesus Cristo, percebendo Jesus Cristo junto de nós, na nossa caminhada. Não eram o que Ele dava para os discípulos, não eram aulas ocasionais de 15 em 15 dias. Não eram aulas EAD uma vez por mês. Não eram trabalhos feitos sozinho em casa e entregados para Jesus Cristo para Ele corrigir e ver se estava certo. Não, eles estavam juntos, estavam caminhando junto. Nós temos que tomar essa dinâmica para nós, caminhar a nossa vida com Jesus. Seja na faculdade, seja no namoro, seja tomando um cafezinho na casa da nossa avó, mas na presença de Jesus, com o coração na presença de Jesus. Não era uma convivência, mas era uma convivência, um estar junto. Jesus ele estava a cumprir a sua missão aqui na terra. Jesus veio cumprir a sua missão nesse mundo e ele não quis fazer sozinho. Presta atenção nessa palavra, ele não quis. Não é que ele não podia. Ele é Deus. Ele não quis. Ele não quis caminhar sozinho. Jesus, ele estava sempre com as multidões. A gente vai ver vários episódios nos evangelhos também, de Jesus com as multidões. Tempos, ocasionalmente, aqui e acolá, havia multidões ao redor de Jesus. Mas ele estava com os discípulos, com os 12, o tempo todo. Ele estava com os discípulos o tempo todo. Ele falava às multidões. Ele pregava às multidões. Nós vemos isso muito bem na parábola do semeador. Vocês lembram desse texto? Parábola do semeador. Ele fala à multidão as parábolas do semeador. Um semeador saiu a semear, sua semente caiu à beira da terra, na terra dura, na beira da estrada, no chão pedregoso, e uma em terra boa, uma morreu, e outra deu muito fruto. Isso ele fala para as multidões. E daí depois o que ele faz só com os discípulos? Ele explica as parábolas, ele explica a parábola. Os discípulos ali em volta de Jesus, e eu ficava imaginando essa cena lá em casa. Imagina só, Jesus vem para libertar o povo de Israel, para instaurar o reinado de Israel e começa a falar de plantar semente. Os discípulos, que jeito vai ser esse negócio? Vai virar um grande agricultor, ganhar muito dinheiro para comprar o reino de Roma? Que jeito vai acontecer isso? O Senhor veio para nos salvar, restaurar o reino de Israel e agora nós estamos semeando. Daí Jesus vai explicar para eles o que é. Ou seja, Jesus fala às multidões em parábolas. Com os discípulos, à parte, ele dá um ensinamento mais profundo. Ele explica, ele conversa, ele pega as dúvidas e apresenta a solução.
Um outro texto que Jesus sai, que os discípulos vão para a missão e não conseguem expulsar um demônio, um certo demônio. E aí depois a parte, para quem que eles vão perguntar o que aconteceu? Para Jesus. E Jesus de novo explica para eles, olha, esse demônio só é expulso por jejum e oração. Com os demônios, com os discípulos, com aqueles amigos que ele quis e escolheu, Jesus sentava à parte e explicava, dava um ensinamento mais profundo, saía do raso. Jesus, ele rezava para a multidão. Ele olhava para a multidão, sentia misericórdia e curava, rezava com eles. Mas com os discípulos, Jesus rezava com eles. De tanto ver Jesus rezar, Senhor, nos ensina a rezar como o Senhor reza. E aí Jesus vai dizer para quem então? Para os discípulos. Para os discípulos, olha, quando vocês rezar, vocês fazem assim. Vocês sentam no quarto 6, sozinho, fecha a porta e reza. Pai nosso que está no céu. Ele ensina a rezar. Com a multidão, Jesus reza para a multidão. Com os discípulos, Jesus reza com os discípulos. Reza com os discípulos. Jesus, ele dava a comer a multidão. Ele dava de comer a multidão. Naquele episódio de 5.000 pessoas que comem de 3 pães e 2 peixes, Jesus olha, estava longe da padaria, estava longe da peixaria, estava longe do açougue, estava longe do alvorada. Olha, a gente precisa dar de comer para esse povo. O que vocês têm? Ah, tem 3 pães e 2 peixes, daqui que eu resolvo o negócio. Vamos dar de comer para esse povo. Ele dá de comer à multidão. Agora, com os discípulos, Jesus come com eles. Jesus come com eles. A véspera da Páscoa, a véspera quase de ser crucificado, o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, Jesus vai dizer para os discípulos assim, vai à minha frente, entra na casa de um certo senhor ali e diz para ele, o meu mestre manda falar, eu preciso de um lugar para comer a Páscoa com os meus discípulos. Com os meus discípulos. E aí depois, um versículo para frente, vai dizer, Jesus então, no andar de cima, sentado com os 12, fez ali a ceia pascal. E pôs-se à mesa com os 12. Essa é a palavra que São Mateus usa no versículo 20, capítulo 26. Um outro texto, Jesus já ressuscitado, e os discípulos resolvem pescar, e esse texto é bastante peculiar, que diz que Pedro estava pescando com os discípulos e estava peladão. Pedro lá na barca, uma barca talvez melhor que essa aqui um pouco, estava lá peladão, pescando com os seus amigos, discípulos, e eles veem que tem alguém na praia, e Pedro peladão, e São João diz então, ao perceberem que era Jesus lá na praia, Pedro veste a roupa, pula na água, e nada ao encontro de Jesus. Quando eles chegam na beira da praia, São João narra que Jesus já estava lá com alguns peixes na brasa, assados, já pronto para comer, e diz para os discípulos assim, trai aí alguns dos peixes que vocês trouxeram, e assa os dos discípulos e faz o quê? Come com eles. Come com eles, senta à mesa junto com os seus discípulos. Um outro texto mais conhecido do Evangelho dos 2 discípulos de Emaús, aqueles 2 discípulos cabeçudos, indo embora de Jerusalém, quando Jesus Cristo disse que era para estar em Jerusalém. São Lucas narra que Jesus aproxima deles e começa a conversar com eles, explicar as Escrituras, e até então eles não conheciam Jesus, eles não percebiam que era Jesus. Jesus estava ali falando para ele das Escrituras, falando daquilo que convergia as Escrituras, tudo para ele. E aí então, eles não percebendo que era Jesus, discípulos de Jesus, quando que eles vão perceber que era Jesus? Quando eles estão sentados à mesa e Jesus parte o pão. Jesus parte o pão. O que isso nos dá a entender? Que o partir o pão, o estar à mesa com Jesus Cristo, era tão próximo deles, era tão comum a eles, muito mais do que os ensinamentos, que eles vão conhecer Jesus quando Jesus parte o pão. Depois de ter caminhado um dia inteiro com Jesus, sem perceber que era Jesus, mas ao sentar à mesa, aquele gesto, aquele ato, aquele estar à mesa com o Mestre, era algo tão corriqueiro da vida deles, antes de Jesus Cristo ser crucificado, que eles percebem, é Jesus.
O nosso coração ardia durante a caminhada, mas o partir o pão abre os olhos deles e eles percebem, é Jesus, é o Mestre. É o Mestre. Veja, Jesus explicava para os discípulos, Jesus rezava com os discípulos, Jesus partia o pão com os discípulos, e Jesus tinha uma vida de amizade com os discípulos, uma vida fraterna. Para nós de Avenice, para nós que costumamos olhar esse texto, aonde que nós vemos essas 4 coisas? Atos 2, versículo 42, a vida da comunidade. Jesus, ele estava fazendo com os discípulos o quê? Ele estava fazendo comunidade. Talvez ali no fazer do dia a dia, no estar com Jesus, na dinâmica ali do dia a dia, do indo para lá e para cá, do vindo, indo, partindo, correndo, eles nem sequer perceberam, nem sequer haviam percebidos, mas Jesus estava fazendo com eles, ensinando para eles comunidade. Comunidade. Daí então, o pós-Pentecostes, Jesus já assentado no céu junto de Deus Pai, o Espírito Santo já derramado. A missão agora fica por conta dos discípulos. E o que eles vão fazer? Comunidade. Eles vão fazer comunidade. Mas eles fazem comunidade pós-Pentecostes, porque eles aprenderam do nada, eles inventaram esse negócio por conta própria? Não. Eles aprenderam vivendo dessa forma com Jesus. Jesus subiu aos céus, deixou agora a missão por conta dos discípulos e do Espírito Santo. E eles, ao então perceberem, o Espírito Santo lembrando para eles de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, como que eles vão realizar essa missão? Fazendo comunidade. Jesus, ele veio anunciar a boa nova, ele veio anunciar o reino de Deus que era instaurado, a libertação dos cativos, devolver a visão aos cegos, proclamar um ano do agrado do Senhor. E como que ele fez? Ele formou uma comunidade. E ele formou não uma comunidade qualquer, mas ele formou uma comunidade jovem. Ele formou uma comunidade jovem. Porque veja bem, Jesus Cristo nos conta a tradição que morreu com quantos anos? 33, a idade de Cristo, a gente fala, não é? Então ele fez a sua missão ali dos 30 aos 33 anos. E ele era o mestre dos discípulos. O que é mais comum? O que é mais normal, vamos dizer assim, da gente pensar em questão de idade de um mestre e um discípulo? O mestre mais velho. Ao menos, a princípio, é o mais corriqueiro, não é? Portanto, se Jesus tinha 30, 33 anos, ele ainda era jovem. Mas os discípulos ainda eram mais jovens que ele. Mais jovens que ele. E aí uma evidência na Sagrada Escritura que nos mostra isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, narra um texto quando Jesus chegou com os discípulos em Cafarnaum. Chega um chato lá do templo e questiona Pedro assim: ó Pedro, você que seu mestre não paga os impostos? Seu mestre, os discípulos não pagam os impostos? E aí Pedro dá uma disfarçada ali diante daquele que veio cobrar o imposto, vai conversar com Jesus. Jesus diz para ele assim: vai lá no rio, pesca um peixe, o primeiro peixe que você pegar, você corta a barriga, vai estar lá dentro um dinheiro, você vai lá, paga o imposto por mim e por você. Mas estava só Jesus e Pedro? Não, estava Jesus e os discípulos. E esse imposto, quem que pagava esse imposto? O que nos ensina isso é o livro do Êxodo, lá no capítulo 30, que quem pagava esse imposto, que era o imposto do templo, o imposto para manutenção do santuário. Quem pagava esse imposto é quem havia passado pelo censo com mais de 20 anos. Isso nos dá a entender, então, que quem tinha mais de 20 anos ali, se só Pedro e Jesus pagaram o imposto, era quem? Jesus e Pedro. Se ele pagou os impostos só por ele e por Pedro,
quem tinha mais de 20 anos, Jesus e Pedro. Nos evidencia essa palavra. Ou será que Jesus disse assim para Pedro, vai lá, paga o imposto por mim e por você, mas deixa os outros quietos. Os outros, pois eles se viram. Entre nós. É porque os outros não pagavam, ou seja, eles estavam abaixo dessa faixa desse imposto. Uma outra evidência é que a Sagrada Escritura garante para nós, diz por garantia, que Pedro era casado. Tanto que Jesus vai à casa e cura a sogra de Pedro. Pedro era casado. Dos outros discípulos, a Sagrada Escritura não diz nada, então nós não sabemos se era casado ou não. Mas garante que Pedro era casado. A idade de casamento naquela época, naquela cultura, era entre os 18 e 20 anos. A Sagrada Escritura nos diz que Pedro era casado. Os outros, ela não relata se sim ou se não. Aí podemos talvez pensar que uns eram casados, outros não, mas provavelmente bastante jovens. Bastante jovens. E outra evidência é a forma com que Jesus Cristo se direciona aos discípulos, conversa com os discípulos. Em vários textos, Jesus vai se dirigir aos discípulos como filhos, como filhinhos, como meus pequeninos. Isso sugere que eles eram mais novos que Jesus Cristo. Mais novos que Jesus Cristo. Era uma comunidade e uma comunidade jovem. Uma comunidade jovem. Mas Jesus Cristo, então, precisamente, ele tinha um grupo de jovens. Um grupo de jovens. Se tratando de 13, de 12 mais Jesus Cristo, nós podemos dizer até que era um pequeno grupo jovem. Um pequeno grupo jovem. Mas era um grupo de jovens, era um pequeno grupo jovem que conhecia Jesus Cristo. Que estava com Jesus Cristo. E por esse fundamental coluna da nossa caminhada de discípulo, da nossa caminhada de fé, eles foram um grupo de jovens que mudaram o mundo, transformaram a história. Porque estavam com Jesus. Estavam com Jesus. Muitas vezes nós ficamos buscando estratégias, tentando entender, e devemos sim. Devemos, com a nossa inteligência, com o nosso entendimento, tentar entender, encontrar uma estratégia para evangelizar a juventude, transformar situações à nossa volta. Mas mais do que isso, nós temos que acolher essa verdade no coração. A necessidade é estar com Jesus. É estar com Jesus. Muitas vezes nós nos desanimamos. Podemos estar desanimados no nosso discipulado, na nossa caminhada, por conta do baixo número de participantes dos nossos grupos de jovens, da dificuldade de atrair jovens novos, e parece que não resolve. Parece que um grupo de jovens com 4, 5, um pequeno grupo de 6, 7, não dá para mudar, transformar a situação que nós vivemos, mas não é o número de participantes que muda a história, é o fato de estarem com Jesus. Estarem com Jesus. Ou talvez pior, nós podemos ficar negligenciando, enrolando, resistindo, participar de fato, estar de fato num grupo de jovens para valer. Porque é chato, porque vai pouca gente, porque ser jovem de igreja é careta. Mas nesse grupo de jovens, é o grupo de jovens que se encontra Jesus Cristo, onde nós conhecemos Jesus Cristo. O que faz um grupo de jovens, o que faz uma comunidade, o que faz um pequeno grupo ser bom, não é a quantidade de participantes, não é o número de gente, não é o tanto de instrumento que tem no ministério. O bom do grupo de jovens é conhecer o meu amigo Jesus Cristo e conhecer amigos que caminham com o meu amigo Jesus Cristo e, portanto, são também meus amigos. Isso é o bom do grupo de jovens. E não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Esse é o diferencial do grupo de jovens. É estar com Jesus. É estar na presença de Jesus. E daí então, desse estar na presença de Jesus, brotam as melhores estratégias. Desse estar na presença de Jesus, nós encontramos as maneiras, nós encontramos a força, nós encontramos a direção. Nós encontramos a direção. Por isso, se eu pudesse fincar aí na sua mente, no seu coração, uma só frase de tudo isso que eu falei aqui, eu fincaria só uma. Só uma.
busque a presença de Cristo. Busque a presença de Jesus Cristo. Busque estar com o Mestre. Busque estar aos pés de Jesus. É isso que Ele quer, é isso que Ele deseja para você, e isso é o melhor para mim e para você, buscar a presença de Cristo. Buscar a presença de Cristo. Conhecer e querer a presença de Cristo nos convence de que tudo aquilo que Ele nos encaminha, que Ele nos mostra, é bom, é excelente, vale a pena. Vale a pena. Conhecer Jesus Cristo, estar na presença de Jesus Cristo, vence, tira de nós todo qualquer desânimo que possa nos abater durante a nossa caminhada, todo qualquer medo que possa nos impedir de servir a Deus, todo qualquer medo que possa tirar de nós o desejo de servir os nossos irmãos pregando, anunciando a palavra de Deus. Estar com Jesus, conhecer o nosso amigo Jesus, arranca do nosso peito qualquer forma de cansaço. E nos faz avançar, nos faz caminhar mais. Ele nos fortalece para continuar. Conhecer Jesus Cristo, essa é a melhor estratégia. Estar na presença do nosso mestre e amigo, esse é o melhor jeito de fazer o nosso discipulado. Eu comecei a caminhar de verdade na comunidade com 21 anos. 21 anos eu fiz uma experiência de conhecimento do amor de Deus através do batismo do Espírito Santo. Mas antes disso, o pessoal já me convidava. Antes disso, a Mara, que hoje é minha esposa, já me convidava, insistia comigo, vamos lá. Tem grupo hoje não sei na onde, tem fogueira hoje não sei lá na onde, tem luau hoje não sei no quê, tem retiro lá não sei na onde. E eu com aquela minha mediocridade, com medo do meu coração, sempre resistindo. Sempre me segurando, sempre colocando barreiras. E quando ia, não ia para valer, ficava mais ou menos. O pessoal curtindo Jesus Cristo, curtindo a amizade, a presença do Senhor, e eu lá meio pasbeirada, sem me aproveitar daquilo. Sem fazer a experiência que os outros estavam fazendo. Não porque Jesus Cristo não estava ali por mim, ou Ele não me desejava, mas porque eu não abri os meus olhos para o que era valoroso, para o que era precioso, era colocar a minha vida diante de Jesus, colocar o meu coração na presença de Cristo. Por isso, nesse acampamento, que é o acampamento do Senhor, vem e segue-me. A gente quer começar, a gente quer dar esse primeiro pontapé aqui nessa primeira fala, não de outra forma, mas colocando a nossa vida na presença do Senhor. Eu não conheço vocês, não sei quem está vindo pela primeira vez, não sei quem já participa do grupo de jovens, não sei quem está na comunidade. Eu sei que vocês estão aqui. E eu sei da minha condição. Coloca a mão sobre o seu coração. Você que está vindo pela primeira vez, você que está começando a participar de um grupo de jovens, como é que você chega aqui nesse dia de hoje? Comece a colocar no seu coração esse desejo de fazer essa experiência que eu dizia no início, de sentir, de tocar no nosso coração que Jesus Cristo nos deseja aqui. Que nós somos preciosos, mas preciosos na presença do Senhor, junto com o Senhor. Você que já caminha na comunidade, você que já é líder de grupo de jovens, talvez tenha se encontrado cansado, desanimado, sem expectativa. O que nós precisamos é da presença do Senhor. Você que está animado, você que está desejoso e veio para esse acampamento desejoso, coloca a sua vida nesse desejo de hoje estar na presença do Senhor. E vamos nos entregando, vamos desejando, vamos garantindo para Jesus Cristo que nesse dia eu quero estar na presença dEle. E na presença do Senhor poder conhecê-lo mais. E na presença do Senhor poder fazer essa experiência de que Ele é meu amigo. E de que eu sou amigo dEle, é isso que eu quero. Eu não quero nada mais. Eu não desejo nada mais.
nada mais é riqueza para mim, a não ser a presença do Mestre Jesus, meu amigo. Por isso, Jesus Cristo, nesse dia de hoje, eu quero que o meu coração rompa todas as barreiras, todas as dificuldades, pois eu quero me entregar na Tua presença, Jesus. Eu quero, Senhor, olhar o Teu rosto, eu quero contemplar a Tua presença e sentir esse amor. E sentir o meu coração arder de alegria por simplesmente poder estar junto de Ti, Senhor. Por poder ser Teu amigo, por poder estar na intimidade, Senhor, de Ti, por sentir o Teu amor e Te entregar o meu coração, por experimentar o Teu amor e aprender a Te amar, Jesus. Concede-nos, Senhor, nesta manhã, estarmos por inteiro na Tua presença. Concede-nos, Senhor, nessa manhã, nos colocarmos por inteiro na Tua presença, sem reservas, sem resistências, sem medo, sem barreira, sem cortinas, mas na Tua presença, ó Jesus. É isso que nós queremos. É para isso que eu vim aqui, Senhor. É para isso que eu vim aqui, ó Jesus, para Te conhecer. Para Te conhecer. Talvez eu até não tenha entendido, não tenha escutado muito bem esse chamado até aqui, mas nesse momento, Senhor, faz o meu coração arder na Tua presença.